Olá, senhores. Sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso curso de inspetor de equipamentos. Como o senhor já sabe, meu nome é Rafael, certo? E nós, nesse momento, estamos tendo aqui a nossa segunda videoaula, certo? Da parte de equipamentos estáticos, mais especificamente fornos, né? Fornos industriais. Bom, de maneira que na aula passada nós vimos um pouco sobre a introdução, né? Os princípios de funcionamento da radiação, da convecção, de como são projetados esses elementos, certo? De maneira que nessa nossa segunda videoaula vamos começar vendo o processo chamado de combustão, que é um processo de geração, né, da energia térmica, certo? Então, sem mais delongas, acompanhe a leitura comigo. A maior parte dos mecanismos de degradação dos fornos está, de algum modo, ligado à qualidade do combustível ou da combustão. Bom, então já podemos entender de cara o que? A maior parte dos mecanismos de degradação, certo? Está de algum modo ligado ao quê? A dois fatores. Qualidade do seu combustível, seja de boa qualidade, seja de péssima qualidade, depende de quanto de resíduo ele vai gerar. Ou da combustão, se a combustão está sendo feita de forma certa, a quantidade de injeção de chama pelos queimadores está sendo depositada de forma correta, certo? Tudo isso influi e pode somar positivamente ou negativamente com relação aos seus mecanismos de degradação. A observação diária das condições de combustão nos fornos é a medida mais eficaz para a preservação do equipamento. Ou seja, você tem que fazer uma inspeção diária, você tem que estar sempre monitorando os procedimentos, como dizer, os ícones, né, os índices avaliáveis da combustão, para saber se todos os pontos estão sendo seguidos de forma correta, de forma prevista. Bom, o inspetor deverá, antes de ir ao campo, consultar no PI o excesso de ar com que os fornos estão operando. Ou seja, embora haja esse nome excesso de ar, fica claro que esse excesso é um excesso previsto, certo? Até um certo ponto. A partir desse certo ponto, esse excesso passa a ser de fato um excesso, fazendo com que não haja a possibilidade de operarmos com essa quantidade de ar interna. Em seguida, deverá ir ao campo observar as condições de combustão e, caso observe qualquer anomalia, deverá informar a operação para que sejam tomadas medidas corretivas, no caso, aquelas manutenções corretivas. Se tem muita entrada de ar, se os queimadores não estão injetando o fogo, a chama da forma certa, se a chama está produzindo mais resíduo do que o normal, tudo isso são adendos, são parâmetros a serem avaliados. Ainda em combustão, as chamas deverão ser firmes, de contorno bem definido e vertical. Ou seja, formato, né, físico da chama, ela tem que ter firmeza. Então ela não pode ser aquela chama mole, ela tem que ser aquela chama constante, aquela chama firme. De contorno bem reduzido, significa dizer o quê? Que não há muita injeção de ar para que haja uma não uniformidade, certo? No seu formato físico. E vertical significa dizer que ela está sempre direcionada para cima, o que confere uma boa propulsão, né? Uma geração com uma certa pressão de saída. Chamas moles, longas e fuliginosas estão geralmente associadas a um baixo excesso de ar, ou seja, chega a ser meio controverso, né? Baixo excesso de ar. Mas é como já lhes disse, o excesso de ar, ele existe, ele é previsto, certo? Ele é previsível, ele está previsto no projeto. Porém, quando há um baixo excesso de ar, a chama ela perde um pouco do que? Do seu comburente, que é o ar, certo? O oxigênio. Então, com essa perda desse comburente, a sua chama ela deixa de ser firme para ser mole, certo? Ao invés dela ser aquela chama compacta, por assim dizer, ela passa a ser aquela chama longa, que gera muita fuligem, certo? E mole, aquela chama como se fosse uma chama gerada por simplesmente alguma coisa queimando sem energia. Um fósforo, por exemplo, ele tem aquela cabeça que é o fósforo propriamente dito, e o resto é simplesmente a queima daquela madeira. Não há mais nada. Por essa razão, aquela chama torna-se mole, sem forma e gera o que? Fuligens, né? Não muita, porque o fósforo é um material muito pequeno, mas em proporções maiores geraria aquelas fuligens, aquelas coisas
sabe, cinzentas, sabe, que sujam bastante a nossa casa, nossos carros. Certo? Chamas firmes e muito longas estão em geral associadas a um excesso de ar muito elevado, ou seja, já é a questão contrária, né? Agora há um excesso do excesso de ar, por assim dizer, podendo-se notar um certo afastamento da chama em relação ao bloco do queimador, ou seja, quando há um excesso de ar, vamos dizer assim, uma elevação absurda de excesso de ar, a sua chama, a nascente da sua chama, ela já não se dá muito próximo ao bloco do queimador, entendeu? Então você percebe que ela já fica um pouco afastada, certo? É um indício de excesso de ar muito elevado. Chamas inclinadas podem estar ligadas a desalinhamento do queimador, posicionamento errado das canetas de óleo ou bico de gás ou obstrução dos mesmos. Olha só. Quando você tem que a chama ela deve ser vertical, significa dizer o quê? Que o seu queimador, certo? O seu queimador ele está perfeitamente acoplado ao fundo e perpendicularmente em relação ao fundo. De maneira que, se há um desalinhamento do queimador, ou seja, se ele desalinha um pouco, naturalmente essa chama ela não partirá no normal, partirá em sentido vertical, de fato, mas com um certo ângulo de incidência, certo? Por conta do desalinhamento do seu queimador. Bom, segunda possibilidade é o posicionamento errado das canetas de óleo ou bico de gás. Bom, se você tem um posicionamento errado dos injetores de combustíveis, no caso o óleo, né, que é a caneta de óleo, ou o bico de injetor de gás, essa chama ela vai ter o que? Um ponto de partida diferente, de maneira que, se não estiver na posição alinhada com a dos queimadores, vai acontecer o que? Que é a própria inércia, né, a própria conservação do movimento tanto do seu óleo quanto do seu gás vai fazer com que, na hora que o queimador injetar aquela fagulha de chama e gerar o fogo, esse fogo vai se dar na mesma direção que ou combustível óleo ou combustível gás. E a obstrução dos mesmos, ou seja, a obstrução da caneta de óleo ou do bico de gás faz com que, consequentemente, haja o quê? Uma divergência, uma refração, né, com relação ao direcionamento do seu gás ou do seu óleo, fazendo com que, ao invés dele sair num ponto, devido a essa obstrução, ele vai sair a outra direção, certo? O que ocasionaria também uma inclinação na chama. A operação e a inspeção deverão ter as folhas de dados e a curva de liberação do queimador. Isso permitirá conhecer as condições adequadas da sua operação, ou seja, curva de liberação do queimador, senhores, é exatamente todos aqueles parâmetros que são colocados em forma de gráfico que determinam para você a tolerância, uma curva de tolerância para saber se todos os parâmetros, uma vez que estejam até esse limite ou abaixo, estejam de acordo com o previsto, né, com a expectativa, e assim faça com que a queima esteja sendo feita de forma adequada. Somente deverão ser utilizadas peças originais nos queimadores. Peças caseiras vêm sendo uma das causas de problemas com muitos de nossos queimadores. Não há necessidade, né, de ser tão específico do porquê. Afinal de contas, né, o original nunca vai ser substituído por uma peça caseira, por uma peça montada. A montagem de plenos e queimadores, apesar de ser um serviço de caldeiraria, deve ser meticulosa para que haja uma possibilidade de ser comparada à original. Pequenos desvios na verticalidade dos queimadores podem ter sérias consequências, ou seja, se você tem um desvio do seu queimador, a sua chama sai de forma inclinada. Ela saindo de forma inclinada pode gerar sérias consequências à sua estrutura, ao seu refratário, certo? Aos seus tubos. Afinal de contas, um tubo sofrerá mais aquecimento que o outro por radiação, tá? E isso não é bom, isso não é previsto. Os desenhos dos queimadores trazem as tolerâncias a serem observadas na sua montagem. Então, no próprio desenho do projeto, como nós vimos no primeiro lá, bem detalhado, bem determinado o quanto, certo, deve ter de tolerância para o alinhamento do seu queimador. Ainda em processos de combustão, vamos falar agora da combustão do gás. A principal característica das chamas de gás é que elas são pouco visíveis. Bom, primeiro passo, são poucos visíveis. É a primeira característica
chamas geradas por combustíveis gasosos, né, o gás. Isso piora quanto maior for o teor de hidrogênio do combustível, ou seja, à medida que você aumenta a injeção de combustível do hidrogênio, perdão, no seu gás, à medida que o gás ele possui um teor maior de hidrogênio, ele tende a não ser tão aparente a sua chama, certo? E isso varia diretamente com o hidrogênio, com o teor de hidrogênio. Para isso, olha o parágrafo a seguir. Um artifício muito útil para a visualização do contorno das chamas de gás é a introdução pela tomada de ar, né, pelas tomadas de ar, de bicarbonato de sódio ou pó de coque, para que haja o quê? Uma coloração, né, para que haja uma forma de você visualizar o perfil físico dessa chama. A pulsação de uma cintilação intermitente pode estar associada à presença do condensado no gás. O excesso de ar normalmente recomendado na queima de gás é de 15%, que equivale a 4% de excesso de O2. Ou seja, o excesso de ar, certo, é recomendado nessa queima a gás é de 15%, ou seja, no máximo 15% de excesso de ar dentro do seu sistema, o que confere 4%, certo, de excesso de O2, porque afinal de contas nós já sabemos que o ar possui todos os gases, certo? E nessa totalidade desses 15%, 4% seria o O2, ok? Agora, na combustão, falando da combustão de óleo, né? As chamas do óleo são, ao contrário das chamas de gases, bastante luminosas, o que facilita muito sua visualização. Então não há necessidade de você ter a injeção de bicarbonato de sódio ou de pó de coque. Ela por si só já é uma chama bem vistosa. A queima de óleo é extremamente sensível à temperatura do óleo e à quantidade do vapor de atomização. A atomização faz parte de um processo da combustão, que veremos logo a seguir. Então, o que esse parágrafo quer dizer? Sensível à temperatura do óleo. Então, todo óleo tem seu ponto, chamado ponto de fulgor, certo? E a qualidade e quantidade do vapor de atomização para que haja um processo de forma correta de geração da sua energia térmica por meio da combustão do óleo, certo? Ele tem essas particularidades, digamos assim. Devem ser tomadas medidas que garantam uma temperatura no anel de óleo que o mantenha na faixa de viscosidade adequada para o queimador. Ou seja, como tem essas dificuldades, é necessário que haja o quê? Certo? Medidas a serem tomadas que garantam o quê? Que a temperatura no anel do óleo mantenha essa temperatura, que essa temperatura possa manter uma viscosidade adequada ao queimador, ou seja, pouca viscosidade significa uma queima desenfreada, certo? O contrário também, excesso, também provocaria um desalinhamento da sua queima. Ainda em combustão por óleo, o óleo fora da faixa de viscosidade ou problemas com o vapor de atomização podem levar ao escorrimento de óleo, causando seu coqueamento. Olha o que eu acabei de dizer. Fora da faixa de viscosidade ou problemas no vapor de atomização levam o quê? Que haja um escorrimento, ou seja, se for um óleo pouco viscoso, vai haver um escorrimento, certo? O que vai posteriormente gerar o quê? Aqueles resíduos, que são os coques, que é o coque, né? No caso, o seu coqueamento. É uma transformação sofrida pelo óleo residual. Em quantidades maiores, pode levar a incêndios no piso e pleno do forno, ou seja, esse óleo, embora ele escorra, ele ainda tem propriedades inflamáveis. Então, em algum momento, essa temperatura de fulgor dele vai ser atingida por alguma chama e vai fazer com que haja uma combustão em um local inadequado, certo? Um local que não era previsto para que houvesse geração de chama. Seria ou o fundo, né, o piso do seu forno, ou até a parte plena, né, do seu forno. Esses incêndios geralmente provocam um empeno do piso e do pleno, desalinhando o queimador, ou seja, esse empeno por quê? Simplesmente o forno ele possui um piso e um pleno metálico. Se ele possui um pleno e um piso metálico, a chama, o excesso desse calor, dessa energia térmica em contato com essas chapas, que não foram projetadas para suportar essa chama direta, esse contato direto, vão se empenando de forma que há essa deformação
plástica, né? Essa deformação que não voltaria, e há um empeno, e em consequência desse empeno haveria um desalinhamento, né, desse queimador. Afinal de contas, se o queimador ele repousa no piso, se o piso desalinhou, né, se o piso deformou, o queimador também. Esses incêndios geralmente provocam o empeno do piso e do pleno desalinhando o queimador. Ponto. Em consequência, pode-se ter incidência de chama sobre os tubos e suportes, piorando sensivelmente as condições do equipamento. Ou seja, algumas estruturas que não foram preparadas, não são previstas, não foram projetadas para suportar essa chama, né, esse contato direto com a chama, por sua vez seriam atingidas pela mesma, o que afetaria muito a resistência mecânica desses materiais, alterando assim, né, atacando assim a resistência do seu equipamento. Ainda em combustão por óleo, temos que o vapor de atomização deve ser seco, ou seja, sem presença de condensado. A presença de condensado é extremamente prejudicial à atomização, porque afinal de contas, todo condensado diz respeito a um ar frio, então um elemento que está abaixo da temperatura do ambiente, tanto é que ela condensou, né? Ela não se manteve vaporizada. O excesso de ar normalmente recomendado à queima do óleo, ou seja, a combustão do óleo, já não é mais 15% como a da combustão a gás, agora são de 25%, o que por sua vez equivale a 6% de excesso de O2, que é o gás oxigênio. A queima com baixo excesso de ar aumenta a quantidade de particulado que poderão, ao se depositar na convecção, reduzindo sensivelmente sua capacidade de trocar calor. Ou seja, quando se tem um baixo excesso de ar na queima por óleo, você não tem uma queima total. Ou seja, esses particulados no qual ele se refere, certo? Eles vão se depositando nas zonas ou nas aletas ou nos pinos, fazendo com que haja uma dificuldade, muito embora eu já lhes disse que esses empecilhos eles favorecem na convecção, mas os empecilhos metálicos, afinal de contas, porque eles absorvem a energia térmica, diferente desses particulados que seriam simplesmente deposições indesejadas ali, impurezas que ficariam incrustadas ali, que por sua vez poderiam sobrecarregar termicamente dizendo, o que causaria até o que? Uma geração de chamas em locais indevidos, que são nas aletas ou nos pinos, certo? Esse particulado poderá também causar problemas com os órgãos ambientais, afinal de contas nós temos o que? A descarga do nosso forno, e esses particulados sairiam por ela para ter um contato direto com a natureza, o que não seria bom, porque são resíduos completamente não naturais, são resíduos químicos, certo? Que não devem ter contato com o meio ambiente. Ainda em combustão, falemos agora da infiltração de ar. Como os fornos operam com pressão negativa, ou seja, vácuo, qualquer abertura no seu costado irá permitir o que? A infiltração de ar. Mais à frente, os senhores vão ver que para diagnosticar a presença de pontos de infiltração ou não é feita uma coisa chamada teste de fumaça, certo? Mas veremos nas próximas videoaulas. Vamos em frente. O ar infiltrado traz alguns inconvenientes. Primeiro, redução na eficiência térmica. Afinal de contas, com a entrada de ar frio, né, do ar à temperatura ambiente dentro de um forno, que a temperatura do ar lá de fato está superaquecida, há o que? Uma perda, né, uma deficiência térmica, certo? Que geraria choques térmicos, inclusive, no seu interior. Segundo, falseia as medidas de pressão ao longo do equipamento e falseia a leitura do excesso de ar. Porque, afinal de contas, o excesso de ar sendo previsto, quando você tem uma infiltração de ar, você já não vai ter o quê? Um excesso de ar proveniente de um ponto só. Você vai ter um excesso de ar proveniente de 2 ou mais pontos, o que faria com que a leitura não fosse exata. Você trabalharia ali com percentual. Bom, esse excesso de ar aqui está dando X, só que de acordo com o desempenho, com a queima da sua combustão, do seu forno, está havendo mais entrada de ar do que o previsto, do que o registrado aqui. Isso seria um falseamento, né, do excesso de ar.
E falseamento de medidas de pressão é porque todo mundo sabe que a pressão está intimamente ligada à temperatura. Então, se há a entrada desse ar frio, né, ar à temperatura ambiente, em contato com esse ar quente, além do choque térmico, há o quê? Um consequente equilíbrio térmico, certo? O que não é bom porque dentro do seu forno você tem uma temperatura tal que não admita resfriamento. E se há um resfriamento, involuntariamente com esses furos em contato com esse meio ambiente, há o quê? Entrada de ar. Então faz com que a pressão relaxe, com que a pressão diminua ao invés de se manter alta, como previsto no projeto do forno. Com a melhoria nos analisadores em linha de O2, ou seja, de gás oxigênio, o controle da infiltração de ar no forno tomou maior importância, uma vez que o uso dessa informação para o controle da combustão é cada vez mais comum. Certo? Então, hoje em dia, existem analisadores de gás oxigênio, de maneira que se eles forem detectados, e são detectados, o operador ele pode tomar a devida providência antes mesmo de que haja uma permanente deficiência, né, do funcionamento do seu forno. Bom, como vimos aqui, como eu falei anteriormente, olha, ainda em infiltração de ar, temos aqui o nosso teste de fumaça, que consiste no quê? O ar geralmente infiltra-se pelas tampas das caixas de cabeçote, janelas de observação e portas de explosão e bocas de visita, ou seja, ele tem todas essas entradas e por onde ele possa se infiltrar, ele vai se infiltrar. E o teste de fumaça é uma importante ferramenta para a identificação dos pontos de infiltração. Afinal de contas, onde há essa fumaça no interior da totalidade do forno interior. Onde houver pontos de infiltração, vai haver o quê? O vazamento da fumaça, certo? É semelhante a um teste hidrostático, a diferença é que com fumaça numa pressão normal, não trabalha com alta pressão nisso. Imediatamente antes da partida do forno, insere-se uma bomba de fumaça na radiação e observa-se quais pontos requerem ajustes. Ou seja, joga-se a bomba de fumaça dentro do seu forno antes de dar partida nele. Aonde houver ponto de saída, né, na parte externa do seu forno, obviamente ali é um ponto onde há uma ruptura, um buraco, e por esse buraco há a possibilidade de infiltração de ar, certo? Uma lógica e 100% possível entrada de ar. Combustão. Ainda em combustão, né, o pré-aquecimento do ar. Vamos lá. O uso de um sistema de pré-aquecimento de ar permite a recuperação de parte de calor que seria lançado na atmosfera pelos gases de combustão, aumentando a eficiência térmica do forno. Ou seja, lembre-se, senhores, que na nossa primeira videoaula nós falamos que com a combustão correta, com o sistema de funcionamento correto do seu forno, nós teríamos uma economia de energia. Consiste no pré-aquecimento do ar, porque para o forno é muito mais viável, para um equipamento é muito mais jugo ele já trabalhar com o ar, que é o comburente, pré-aquecido a uma certa temperatura, certo, do que ele ter que fazer com que aquele ar até então frio torne-se um ar quente para que haja o que? A combustão. Então o pré-aquecimento do ar ele faz com que haja o que? Simplesmente uma recuperação, né, da parte desse calor que teria que ser investido no aquecimento desse ar de uma forma direta durante a combustão, certo? Que depois seria lançado na atmosfera. E sem isso acabaria havendo uma redução da sua geração de energia térmica. Porém, com esse pré-aquecedor, há um aumento da eficiência por conta de quê? De que todo esse gás, de que toda essa energia que seria utilizada para aumentar a temperatura, ela pode ser utilizada na nossa queima, né? Afinal de contas, o ar já vai estar pré-aquecido. A quantidade de calor depende principalmente de dois fatores. Primeiro fator, limite de temperatura de ar pré-aquecido. Ou seja, o calor aproveitável ele depende primeiramente do limite da temperatura, né? De quanto de temperatura esse ar deve ser pré-aquecido. Quanto mais ele for pré-aquecido, a partir de um certo ponto, já não torna mais viável para o aproveitamento, né, do calor, da sustentabilidade. E limite do ponto de orvalho dos gases de combustão. Bom,
Todo gás tem um ponto de orvalho. Esse ponto de orvalho significa dizer o quê? A que ponto esse gás precisa chegar para que haja uma combustão. Assim como o óleo tem um ponto de fulgor, o gás tem um ponto de orvalho. De maneira que, quanto de temperatura desse ponto de orvalho, qual é o ponto de orvalho desse gás, certo? Baseado nisso, o quanto de temperatura de pré-aquecimento do ar eu vou ter que ter para atingir esse ponto de orvalho e haja combustão de forma econômica e eficiente. Certo? Então depende sempre desses fatores. Esses dois fatores eles caminham juntos. Se em algum ponto ocorrerem temperaturas abaixo do ponto de orvalho, o equipamento estará sujeito à corrosão. Porque afinal de contas você vai começar a ver o que? Um condensamento, certo, daquele gás. E aquele gás em contato com a superfície metálica vai gerar uma diferença de potencial. Diferença de potencial essa que vai fazer com que haja corrosão ácida. Temos aqui o nosso esqueminha, ó, de combustão, né? O pré-aquecedor regenerativo. Acompanhe comigo. Através de um conjunto rotativo, os cestos são expostos ora aos gases de combustão, ora ao ar frio. Para que haja o quê? Ele recolhe o ar frio e transforma ele em quente. Pega ar frio, transforma em ar quente. E esse ar quente sim que é usado aonde? No seu sistema de combustão. Percebam aqui, olha só. Que aqui nós temos o gás quente e aqui nós já temos o ar quente. E nessa entrada aqui nós temos o que? O ar frio com a saída do gás frio. Que aí você não mantém o gás dentro do seu gás frio remanescente dentro do seu sistema, evita assim a corrosão. Bom, e por possuir partes móveis requer maior manutenção. Como toda parte móvel que sofre uma dinâmica motora, é necessário que haja devida manutenção para que essa dinâmica, né, dos seus componentes, seus elementos de máquina possam ser sempre bem eficientes na sua tarefa. Ainda em combustão, em pré-aquecimento de ar, vamos falar agora sobre um pouco de vazamento interno. O vazamento que ocorre pelos selos frequentemente ultrapassa 15% da vazão de ar. É um dado. Como a pressão do lado do ar é maior que a dos gases de combustão, o ar vaza para o lado dos gases, ou seja, passa a haver uma mistura, uma vez que a pressão do lado do ar, do ar normal, ela é maior do que a dos gases de combustão. Então esse ar acaba invadindo o lado dos gases, certo? Que haja o que configura um vazamento, né, de ar. Vazamento interno de ar. A temperatura da mistura entre o gás frio e o ar pode ficar abaixo do ponto de orvalho, o que vai o quê? Atrapalhar a queima, e esse gás condensado por conta do ponto de orvalho, do resfriamento do ponto de orvalho, vai fazer com que haja aquela corrosão que falamos anteriormente. Bom, pessoal, agora vamos lá, ainda em pré-aquecimento de ar, vamos agora conhecer o pré-aquecedor recuperativo. Anteriormente falamos do pré-aquecedor regenerativo, certo? Do seu princípio de funcionamento, suas particularidades. E agora vamos falar do recuperativo. Basicamente, consiste de um permutador de placas, ou seja, um permutador diferente daquele que a gente conhece como casco e tubo, né? Que é o permutador de placas nesse caso. Com alguns cuidados adicionais devido aos gases de combustão, né? Uma vez que eles têm contato direto com esses gases, eles têm que ser de placas preparadas, certo? Com cuidados adicionais. No lado frio do pré-aquecedor, as placas estão em contato com quem? Com o ar frio de um lado e o gás frio do outro. Ou seja, eles não se misturam, porque a placa está entre um e outro, mas esse é o lado frio. Por essa razão, o último parágrafo diz o quê? Há o risco de condensação. Afinal de contas, se você tem um gás, certo? Que ele está fechado em um ambiente estanque com uma certa pressão interna. Então, o risco dele condensar por estar frio é muito grande em contato com essas placas. Bom, agora, para finalizar a combustão, temos aqui a qualidade do combustível. No que isso influencia? Acompanhe. A queima de gás é geralmente menos problemática que a queima de óleo. Importantíssimo saber isso. O gás, ele possui uma qualidade melhor de chama, sem contar que ele é menos problemático e menos nocivo ao ambiente do que o óleo. Justamente pela não geração de fuligem, né? Coisa que o óleo já gera. Particulados também.
Os óleos em geral possuem teor de enxofre e de metais, no caso de Na e vanádio, mais elevados, ou seja, possui o sódio, né, Na sódio e V de vanádio mais elevados, sem contar o enxofre. O SO2, que é o gás sulfídrico, e o vapor d'água resultantes da combustão irão condensar-se junto à chaparia, formando ácido sulfúrico, né, o H2SO4, que ataca a chaparia e a ancoragem do refratário, causando corrosão ácida, certo? Uma medida mitigadora é a aplicação de revestimentos básicos na chaparia, como por exemplo, silastic, não necessariamente uma camada de tinta, pois deve resistir a uma temperatura elevada, mas o próprio silastic ele atende bem a esse problema, né? Esse percalço aí gerado pelo combustível e seus respectivos resíduos. Bom, senhores, com isso concluímos a nossa segunda videoaula de fornos, certo? Espero que a combustão ela tenha entrado de uma forma muito boa na cabeça dos senhores. E no mais, deixo aqui o meu até logo, certo? Fiquem com Deus. Tchau, tchau.